Olá, amigos, que prazer e que privilégio estarmos mais uma vez aqui na Semana da Família da Divisão Sul-Americana com o tema Altares Restaurados. Sempre estamos começando aqui com oração e por isso eu quero pedir agora a você, vamos orar juntos a Deus. Pai de amor que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra enviada ao nosso coração. Muito obrigado porque agora podemos estudar as Sagradas Escrituras. E como temos feito, Senhor, nós suplicamos a Ti que Tu nos dês discernimento espiritual para entendermos as Sagradas Escrituras e também para colocarmos em prática na nossa vida no dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já estamos chegando quase ao fim da nossa Semana da Família e não poderíamos deixar de falar sobre a importância e o cuidado que devemos ter com os nossos filhos. Por isso eu quero começar a mensagem de hoje lendo Salmo 127, versículo 3, é um dos salmos que fala sobre a família na Bíblia. Salmo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Acredito que todos nós consideremos os nossos filhos como a maior bênção de Deus para a família. Embora nós entendamos que vários casais optam por não terem filhos, sendo que outros não os podem ter, sem sombra de dúvida, os filhos são um fator importantíssimo para a nossa felicidade e a realização em família. Por isso, que cuidado devemos ter com os nossos filhos, principalmente se consideramos os tempos em que estamos vivendo. Além dos desafios do relacionamento dentro de casa, nós temos de enfrentar também os desafios externos, pois nós vivemos numa sociedade complexa, uma sociedade afastada de Deus, uma sociedade sem critérios, sem religiosidade, onde a imoralidade impera e onde a sensualidade é estimulada e desenvolvida precocemente de diversas formas. Sem dúvida, ter filhos e educá-los na presença de Deus nos nossos dias é o maior desafio da vida. A responsabilidade dos pais é muito grande e muito maior do que podemos imaginar. Por isso, no sermão de hoje, vamos considerar alguns aspectos essenciais da educação. A primeira coisa que temos de considerar é que a verdadeira educação começa no lar. E muitos pais, infelizmente, se preocupam em colocar os seus filhos em boas escolas, instituições de ensino, que tenham bons professores com uma boa metodologia e conteúdo. É lógico que tudo isso é importante, mas não podemos esquecer uma coisa. Verdadeira educação é responsabilidade dos pais e é uma tarefa intransferível. Nós temos de considerar que uma criança ela fica acordada cerca de 14 horas por dia. Se ela fica 14 horas por dia, em um ano ela vai ficar acordada 5.110 horas. Se uma criança passar 5 horas por dia na escola, isso dará num ano 1.000 horas na escola. Vai sobrar para ela 4.110 horas em casa, ou seja, ela fica 4 vezes mais tempo em casa do que na escola. E nunca é demais lembrar que a escola tem a tarefa de ensinar matemática, geografia, ciência, biologia, mas quem educa com valores e princípios são os pais, no lar, com a vida e com o exemplo. A escola jamais deve substituir a tarefa de educar que pertence somente aos pais. Se os pais falharem na educação dos filhos, não será a escola que irá salvá-los. Infelizmente, dia a dia nós assistimos mães deixando os seus filhos em creches, com babás e parentes para entrarem ou continuarem sua carreira no mercado de trabalho. Mães que terceirizam seus filhos para não perderem as oportunidades da empresa, para não se sentirem desatualizadas no mercado e não baixarem a qualidade de vida. O pediatra José Martins Filho, professor da Unicamp e autor de livros sobre o tema, diz que o abandono traz resultados nocivos, produzindo a figura da criança terceirizada. E os resultados apontados por essa terceirização seriam
a quebra de vínculos, uma educação que os pais não aprovam, a falta de limites, a prioridade invertida, a não valorização do outro, uma baixa autoestima, problemas comportamentais, sentimento de falta de afeto, entre outros resultados. Do mesmo jeito que há pais que terceirizam o cuidado e educação dos seus filhos, podemos testemunhar uma outra realidade que ganha força em nossos dias. Muitas mães estão voltando para casa para poder cuidar e educar os seus filhos. Essas mães procuram adequar de alguma forma a sua profissão à sua maternidade, trabalhando em casa no estilo de home office, montando um negócio caseiro ou um site de vendas, etc. Sem dúvida, cresce o número de mães que estão fazendo o caminho de volta, porque entenderam que aquela máxima, o que vale é a qualidade do tempo, não é tão verdadeira assim e jamais pode ser aceita, pois acreditam que o cuidado e a educação dos filhos é a prioridade da sua vida. Nessa altura das nossas considerações, nós precisamos responder uma pergunta. Por que é tão importante a presença da mãe ao lado do seu filho nos primeiros anos da sua vida? A resposta é óbvia. É importante, é essencial, porque a estrutura da personalidade de uma criança é desenvolvida exatamente na primeira infância. Estudiosos dizem que 50% da personalidade está desenvolvida até os 3 anos de idade e 100% está formada quando a criança atinge os seus 7 anos de idade. É por isso que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, vamos ler esse texto? Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como disse Roosevelt, o que tenhamos de fazer pelos homens, façamo-lo antes que sejam homens. Outro aspecto essencial da educação é o amor. É o amor de Deus, o amor por Deus. Eu creio que o texto da Bíblia mais conhecido sobre o amor na educação é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9, e também é um texto muito conhecido de todos nós, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O amor de Deus deve ser ensinado pelos pais aos filhos. Na verdade, o amor ele precisa ser visualizado na figura dos seus pais. O amor deve ser repetido e todos nós sabemos que a repetição é a base do aprendizado. De acordo com o texto, os pais devem repetir seguidamente as palavras de amor para seus filhos, assentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou ao levantar-se. E é lógico, todos sabemos que para que essa obra seja realizada, são necessários tempo e disponibilidade. As palavras de amor de Deus e aos seus mandamentos precisam ser impressas na mente dos filhos o mais cedo possível, pois isso vai determinar como eles irão se relacionar com Deus e também com seu próximo. Os pais precisam entender o que Deus está dizendo em sua palavra. Vejam que o texto diz que as palavras de amor de Deus necessitam estar no coração dos pais antes que eles as ensinem aos seus filhos. Os pais devem amar a Deus e refletir esse amor no trato e cuidado com seus filhos. Esse amor precisa ser visto pelos filhos, pois filhos aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Os pais precisam aprender a ter o amor de Deus interiorizado no coração para transmiti-lo aos seus filhos. Sendo assim, a proposta de Deus é que os filhos aprendam dos pais
o que estes primeiro aprenderam de Deus. Sem dúvida, o amor é essencial para que os filhos tenham um desenvolvimento saudável e equilibrado. A doutora Belly Wood disse: se vocês amam seus filhos suficientemente, o restante lhes sairá bem. O amor precisa ser traduzido em palavras de admiração e apoio. Certa vez a mãe de Einstein perguntou por que ele estava chorando. Ele disse: a professora disse que eu não sei matemática. A mãe disse para Einstein: ela não entende, não sabe que você é um gênio. Com esta ilustração, nós abrimos espaço para falarmos sobre outro aspecto essencial da educação. Chama-se a compreensão. Temos de admitir que há dificuldades por parte dos pais em compreender o que se passa com os filhos, porque na maioria das vezes vivemos num mundo diferente, distante do mundo deles. Eu quero dar um exemplo com algo que aconteceu com a nossa família no ano de 1995. Certa vez nós estávamos viajando de carro e as nossas filhas, a Alissa, que na época tinha 5 anos, e a Carol, com 3 anos, brincavam de bonecas no banco de trás do carro. De repente a Carol disse: pai, a Beatriz caiu lá atrás, e começou a chorar. Estávamos numa Santana Quanto, e no meu entendimento a boneca Beatriz havia caído atrás do banco delas, mas dentro do porta-malas, no meio das nossas bagagens. Eu disse: filha, depois o papai pega a sua boneca. Chorando mais ainda e apontando com a sua mãozinha para a abertura da janela, ela disse: caiu aqui, pai, caiu aqui. Então compreendi que a Beatriz havia caído para fora do carro. Era um fim de feriado, de carnaval, e o trânsito estava intenso na BR-040 em Minas Gerais. Eu tinha consciência que não adiantava mais parar o carro e voltar para pegar a boneca. Seria muito perigoso parar o carro e tentar uma manobra de retorno. Alguns minutos já haviam se passado e vários carros já deviam ter atropelado a boneca, despedaçando-a. Sem entender o significado da Beatriz, daquela boneca para minha filha, eu disse: filha, não chore, o papai compra outra boneca para você. Naquele dia, a minha filha me ensinou uma das grandes lições da vida. Ela me respondeu: não, pai, não é para comprar outra boneca. Quem vai cuidar da Beatriz? Quem vai dar banho nela? Quem vai trocar a roupa dela? E quem vai colocar a Beatriz para dormir? Quantas vezes eu vi as minhas filhas cuidando das suas bonecas, tirando roupa, dando banho, colocando roupa de novo e colocando as bonecas para dormir. Para mim, elas só estavam brincando, quando na verdade elas estavam amando verdadeiramente cada uma de suas bonecas. Eu passava tão perto, mas me encontrava tão distante do mundo delas. Jamais poderia compreender o que se passava no coração da Carol dentro daquele carro. Eu pensava em comprar outra boneca e ela estava chorando por amor a Beatriz. Pais, aprendo a lição que eu aprendi. Dinheiro não compra amor. E nossos filhos amam tudo aquilo que pertence ao mundo deles e que para nós não tem significado. Nós precisamos estar mais próximos de nossos filhos para sentirmos o que eles sentem e por que eles sentem. Sem dúvida, o nosso maior desafio como pais é entender e compreender, entendermos e compreendermos o que se passa com os nossos filhos a partir da perspectiva deles e não da nossa perspectiva. O amor a Deus em nosso coração nos leva a compreender as lágrimas dos nossos filhos, os seus medos, as suas dúvidas e suas incertezas. E para compreender, nós temos de entrar e viver no mundo deles. A compreensão é uma das formas mais sublimes de amar. Outra forma de amar é a disciplina. Muitos pais têm medo de disciplinar os seus filhos, pois pensam que a disciplina contrapõe ao amor. Pelo contrário,
A verdadeira disciplina é uma das maneiras do verdadeiro amor se expressar. Por isso que Deus diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, Apocalipse capítulo 3, no versículo 19, Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nossos filhos, eles precisam de pais que os amem de verdade e que não tenham medo de discipliná-los quando necessário, porque de acordo com o livro Educação, página 287, o objetivo da disciplina é ajudar a criança a governar a si mesma. Os pais devem ensinar-lhe a confiança e a direção próprias. O problema da disciplina é o exagero em todas as suas formas. Blaise disse o seguinte: uma educação branda demasiada pode originar ansiedade frente à independência, como uma educação demasiada rígida será o começo de um complexo de inferioridade. O desequilíbrio na disciplina pode produzir filhos desequilibrados. O equilíbrio psíquico exige disciplina equilibrada, por isso, pais equilibrados apresentarão uma disciplina equilibrada. A disciplina, quando usada de forma segura e firme e reafirmando os valores, cria segurança nos filhos. Eu quero concluir dizendo que para entenderem, precisamos entrar na vida dos nossos filhos e, sem dúvida nenhuma, uma das tarefas mais importantes, necessárias e difíceis dos pais. Quando o lar é movido por princípios divinos do amor, quando Deus ali faz a sua morada e os pais se permitem ser seus representantes, os representantes de Deus, os filhos tornam-se felizes, seguros, confiantes e amáveis. Lembre-se que o filho precisa ter um lugar seguro junto aos seus pais e no seu lar para ser um adulto saudável e se sentir confortável nos relacionamentos interpessoais. Tratá-los com amor, ser amigo e brincar no nível dos filhos vai produzir segurança e confiança. Temos de compreender que muitas vezes os filhos se refugiam no mundo interno para estarem seguros frente às mudanças e por isso mesmo devemos ter a sensibilidade para ouvir o que realmente os filhos estão pedindo. E sabe o que eles estão pedindo? Olhem para mim, estabeleçam limites. Devemos lidar com os nossos filhos amando-os e fazendo o nosso melhor por eles, na certeza de um dia recebermos a recompensa e vê-los preparados para essa vida e, acima de tudo, preparados para a eternidade. E para isso é necessário nós termos mais tempo com os nossos filhos. A educação começa em casa. Precisamos receber o amor de Deus e transmitir esse amor para os nossos filhos através do nosso exemplo. Precisamos compreender as coisas que pertencem aos nossos filhos da perspectiva deles. E, quando necessário, precisamos discipliná-los com amor e também com equilíbrio. Caro amigo, você gostaria de pedir hoje a Deus sabedoria dos altos céus para ter um melhor relacionamento com os seus filhos, para melhor cuidar dos seus filhos, proteger os seus filhos, educá-los no amor de Deus? Eu tenho certeza que sim. Eu preciso dessa sabedoria e eu tenho buscado essa sabedoria e pedido essa sabedoria a Deus. E neste momento eu quero orar por você, pai, por você, mãe, e por você também, filhos. Eu quero orar por você e pedir que Deus abençoe de forma muito especial neste momento. Vamos orar. Querido Deus que está nos céus, muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor, onde temos errado e dai-nos, Senhor, sabedoria para educá-los, para tratá-los com amor, com compreensão, com carinho, afeto. Dá-nos sabedoria, Senhor, para dedicarmos mais tempo de qualidade, tempo, Senhor, de carinho, de afeto e de atenção. E que assim, Senhor, próximo aos nossos filhos, possamos ajudá-los nas suas necessidades e dificuldades e, acima de tudo, ajudá-los a se prepararem para a eternidade
Em nome de Jesus. Amém.